Luiz Antônio de Araújo Buldens, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, FENAPEF. Com a palavra. O microfone. Perfeito. Por sempre nos atender, queria agradecer ao senhor, presidente, agradecer aos demais componentes da comissão, ao relator. É importante a nossa participação nesse processo, porque nós já fomos propositores aí de mudanças e fizemos várias sugestões desde o início do processo de discussão do PL 8045, ainda no Senado, quando estava a cargo do senador Renato Casagrande. Então, desde lá, nós já percebíamos que era uma discussão que ia se demorar e que ia fazer enfrentamentos de todos os tipos, né? Porque, na verdade, trata de vários assuntos mesmo, e é um estatuto, é um código muito esperado pelo povo brasileiro para apresentar soluções contra as questões de segurança e de justiça no nosso país. Mas nós sabemos que a surpresa que causou essa última versão do relatório do nobre deputado João Campos, que é um conhecedor do assunto e tem sua origem também na representação da Associação de Delegados de Goiás. Então a gente sabe do tipo de pressão que ele pode sofrer ou do tipo de visão que ele tem da polícia na condição de delegado. Isso não tira nenhum mérito nas outras partes do texto em que nós vimos, sim, grandes avanços. Nós vimos a questão do juízo de garantia, que tem nosso apoiamento também. Vimos as questões de evolução quando se fala de recursos, e muito dos avanços estão na fase processual da investigação, da persecução criminal. Mas é óbvio que na parte de investigação criminal há um grande retrocesso a caminho, né? E já entrando nessa questão prática, dando um pragmatismo à minha fala, eu posso já citar essa questão da figura do delegado de polícia ter prerrogativas constitucionais. Isso não é verdade, né? Nós não podemos deixar os nossos parlamentares induzidos a esse erro. Na verdade, há uma citação apenas, quando fala da chefia da Polícia Civil, né? Mas de forma alguma remete o conceito, por exemplo, exclusivo de autoridade policial ao delegado de polícia. Muito menos a presidência exclusiva de inquéritos ou de comandos na elaboração de TCOs ou boletins de ocorrência. Então, há uma interpretação aí feita de forma aleatória, eu diria, porque não está previsto no texto constitucional nenhum comando de investigações a cargo do delegado. Tá, sim, uma citação quando fala da estrutura da Polícia Civil, no artigo 144, menciona a chefia a um delegado de carreira, né? Essa é uma questão que é bom esclarecer. A outra questão, presidente e deputados e demais colegas convidados, no Brasil, nós ainda estamos arraigados no modelo imperialista, no modelo da época de colônia. Isso é visível até o momento. Praticamente essas reduções a termo e a formalização do inquérito policial vem desde 1841. Isso é um ponto. O outro ponto é o que está remanescendo ainda do Código de Processo Penal atual, né? Nós não estamos, por exemplo, adequando o conceito de polícia judiciária ao que trouxe a Constituição de 88. A Constituição de 88 diferencia de forma muito clara o que é polícia judiciária e o que é polícia investigativa. E isso não está sendo feito agora no texto, não está sendo proposto, apesar das nossas insistentes sugestões, porque é uma questão óbvia. Da simples leitura do artigo 144 da Constituição, nós percebemos que há a intenção do Constituinte originário em diferenciar o que é investigativo e o que é judiciário, o que é levantar informações, descobrir autoria e materialidade, do que é cumprir requisições e decisões do Poder Judiciário e do Ministério Público. Essa seria a polícia judiciária na nossa visão. Então, nós ainda insistimos nesse ponto. É necessário definir polícia investigativa. E é óbvio, o pragmatismo está em ganhar celeridade na descoberta da autoria e materialidade e passar isso para o Ministério Público, comunicar às autoridades da investigação que foi aberta e simplesmente esperar que o Ministério Público e o Poder Judiciário cumpram o seu papel. A polícia investigativa cabe a descoberta da autoria e materialidade com eventuais perícias. E de uma tacada só, esse substitutivo apresentado pelo relator João Campos, inclusive a perícia, ele cria um ambiente de prescindibilidade da polícia, e não resgata a atuação dos demais atores das polícias. E aí nós nem iniciamos ainda o processo de discussão da formação de carreira do delegado de polícia, que hoje eles fazem um concurso de direito e já assume presidência de inquérito, por exemplo, comando de operações, de investigações, que vão cuidar da liberdade e de vários direitos das pessoas.
Então, isso é um risco que nós corremos. A nossa ideia, e já foi apresentado um substitutivo anteriormente, vamos reapresentar pela Federação Nacional dos Policiais Federais e pelo Gabinete Integrado também, com a questão da discussão da autoridade policial para todos, elaboração de TCO para todos e a agilidade nas investigações, sem juridiquês, mas com respeito ao cidadão que espera a justiça ser feita através do início de uma persecução criminal com a investigação no âmbito policial. Então, inicialmente, essa a nossa fala, deputados. Eu queria agradecer novamente o presidente deputado Fábio Tradi pela gentileza de sempre, pelo conhecimento com propriedade das questões regimentais e da discussão que está em andamento. Mas eu acho que esse debate a gente tem que aprofundar, esperar e promover mais mesas para que a gente faça esse convencimento, inclusive dos delegados de polícia, de que não vale a pena insistir numa linha corporativista, sendo que lá fora tem uma sociedade esperando a entrega de um serviço de qualidade. Acho que é isso que a gente tem que primar agora, discutir as questões que importam, resultado. A pesquisa que o deputado citou, eu quero deixar como último alerta aos parlamentares também, já finalizando a minha fala, nós temos que tomar cuidado com essas pesquisas, porque se você comparar a quantidade de inquéritos instaurados com a de inquéritos relatados, sem buscar um apontamento efetivo da eficiência, da efetividade da investigação que foi feita, de nada adianta. Ter um relatório de inquérito policial que não é conclusivo ou que não se descobriu autoria e materialidade depois de 2, 3 anos, também não serve ao propósito da investigação criminal. Então, muito cuidado com essas pesquisas. O Paraguai tem índice de solução de homicídios melhor que o Brasil. O Chile e a Argentina têm índices melhores. E se nós damos valor à vida num percentual de 8 a 10% de solução de crimes de homicídio no Brasil, imagina os outros bens que são afetados com a criminalidade hoje no Brasil. Eu estou dizendo de furtos, de assaltos. Então isso aí está tudo colocado numa prateleira e jamais vai ser resolvido, jamais vai trazer justiça para as pessoas que esperam. Então é isso que nós queremos do Código de Processo Penal novo. Espero que o debate continue, deputado Fábio Tradi, com a participação de mais componentes, mais personagens que atuam nesse setor. Obrigado. Bem, eu agradeço muitíssimo a contribuição do Luiz Antônio, sempre arguto e didático nas suas manifestações, e aproveitar para dizer à FENAPEF que não só para essa, mas para outras reuniões e agendas públicas com audiências públicas, está convidada a instituição a participar. Te agradeço. Eu vou passar a palavra ao Flávio Werneck. Ele é da Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal. Presidente Fábio Tradi, a quem cumprimento os demais deputados que acompanham essa audiência. Eu estou aqui hoje representando quem realmente põe a mão na massa nas investigações criminais, os escrivães de Polícia Federal. Estou presidente da Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal e creio que a nossa contribuição é uma contribuição extremamente importante para esse diálogo e esse debate. Principalmente no tema juiz de garantia versus investigação criminal, ou investigação criminal, que é o tema colocado, que desde já elogio essa presidência, essa relatoria, por ter colocado esses dois temas juntos. E por que falo isso? Porque nós temos uma distopia. Nós temos, criminologicamente falando, um absurdo técnico-jurídico na construção desse projeto, desse Código de Processo Penal. Porque se eu estou criando o juiz de garantias, eu não posso manter a burocracia do outrora inquérito policial. Eu posso manter o nome inquérito policial, posso manter toda a estrutura e nomenclaturas existentes. Mas o fato é que essa burocracia existente no Brasil vai piorar ainda mais com a edição do juiz de garantias. O juiz de garantias ele vem como uma melhoria do sistema de defesa, como já todos os colegas colocaram aqui anteriormente, um incremento à igualdade e paridade de armas dentro do processo penal,
Mas ele não pode e não terá eficiência se eu estiver com a mesma burocracia do inquérito policial do Código que nós estamos hoje em vigência no país, que é um código extremamente burocrático. E quando eu falo em burocracia, eu vou ser bem direto, gente. O Brasil é o único país do mundo, e aí, deputado Gonzaga, eu vou fazer uma correção, Cabo Verde não tem mais esse sistema burocrático nosso. Só nós mesmo viramos exclusivos neste procedimento. Só nós, quando de um flagrante ou quando de um crime, retiramos todas as testemunhas, todas as vítimas, eventual agressor do local do crime e levamos eles para um órgão público. A gente não inicia investigação no local do crime. A gente não busca efetividade. A gente busca a adjetivação. A gente busca atividade meio. O nosso cargo, escrivão, o nosso cargo de delegado, o cargo, né, de delegado e de escrivão, eles se servem hoje da atividade meio. Fazem a burocracia. E o que não é importante para a população. O importante para a população é ter o resultado do crime resolvido. E se nós mantivermos a estrutura do inquérito policial hoje, junto com o juiz de garantias, o que nós estamos criando, na verdade, é um bedel crímino jurídico. Uma figura que vai fazer uma filtragem indevida de algo que já deveria ser colocado diretamente no juizado de garantias. E aí eu vou me ater a Zaffaroni, ao professor Melilo da UNB, a criminologia pura, porque isso que está sendo colocado no novo CPP não se coaduna, não existe em local nenhum do mundo, é mais uma criação que vai gerar mais uma burocracia, que vai gerar mais falsos relatórios. Porque inquéritos instaurados versus inquéritos relatados, e eu sou escrivão, eu coloco lá, depois de 4 anos, não há indício de autoria e materialidade. Não atingimos materialidade, não descobrimos quem cometeu o crime, como ele cometeu o crime. E aí isso gera um relatório de falso positivo para a população, porque não se descobriu quem cometeu o crime e como essa pessoa cometeu o crime. Então, vamos ser bem diretos. Não há como se manter essa estrutura apresentada de inquérito policial, burocrática, com a figura do juiz de garantias, que é, sim, uma evolução frente ao que hoje nós temos no país. Por fim, eu queria, deputado Paulo Teixeira, deixar aqui à disposição de diálogo, porque há realmente, como falado pelo presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, há um equívoco de interpretação. O nosso constituinte originário, quando colocou no artigo 144, apenas no inciso que diz respeito às polícias civis, a vírgula, chefiado por delegado de polícia, e aí nós temos que ir lá nas notas taquigráficas do nosso constituinte originário, o que ele quis dizer é que ele queria acabar com o delegado calça curta que existia antes da Constituição de 88, que era aquele amigo do rei, que era indicado delegado das cidades. Então, o que ele quis dizer, o nosso constituinte originário, deputado Paulo Teixeira, é que o delegado tinha que ser da carreira policial. Mas nós mantivemos a mesma estrutura de polícia civil e polícia federal de antes da Constituição. Então, essas estruturas também não se adaptaram, assim como o Código de Processo Penal, às necessidades e exigências da Constituição Federal de 88. Então, por fim, gente, eu gostaria de deixar aqui que, resumidamente, nós precisamos modernizar a nossa investigação criminal. As propostas já foram apresentadas por meio de emendas e serão reiteradas ao nosso relator, o eminente deputado João Campos, a quem clamo para que nós deixemos de lado o corporativismo. O que nós temos que colocar nesse Código de Processo Penal são as instituições, são os órgãos públicos e não os cargos públicos.
Traduzindo, nós temos que colocar Polícia Federal, polícias, autoridades policiais, e não os cargos, porque os cargos passam. As exigências da população, as exigências do povo brasileiro pela modernização estão aí a todo dia na rua. Ninguém mais vai a uma delegacia de polícia quando tem o seu celular furtado, porque é muito mais fácil ir na empresa de celular, que é uma das que tem mais reclamações no Código de Defesa do Consumidor, né? Mas é preferível ir lá, anular o seu chip e sair, pagar R$300 e sair com um celular novo, do que passar 5 horas esperando ser atendido numa delegacia de polícia. É assim que eu termino a minha fala e a minha reflexão para todos. Muito obrigado.